Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Eu vou fazer a leitura nos versículos de 12 a 15, um pouco mais amplo do que está no boletim, que prescreve 3, 13 e 14. Eu lerei 3 de 12 a 15. Por favor, queiram colocar-se em pé para ouvirem a leitura. Filipenses capítulo 3, de 12 a 15. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. E este é o nosso assunto nesta noite, para a frente. Queiram sentar-se, por favor. Conhecem o pano de fundo desta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Uma situação inusitada. Um homem decente que está encarcerado. Fizeram uma opção de fé e o resultado desta opção acabou conduzindo à cadeia. É a sua primeira prisão, da qual ele escapa. Virá uma segunda, na qual ele será executado. À luz do pensamento de muita gente, este homem poderia dizer assim: olha, esse negócio de religião é uma furada. Eu entrei nesse caminho e as coisas não saíram como eu queria, eu me dei mal, talvez eu deva reavaliar o meu caminho e escolher outra coisa para fazer. Mas ele insiste. E ele tem tanta segurança naquilo que está fazendo, que, como já lhes disse, esta carta de Paulo é chamada de a carta da alegria. Por 19 vezes ele usa ou os verbos alegrar e regozijar, ou os substantivos alegria, gozo e regozijo. Bem, o indivíduo que está encarcerado e se sente alegre, ou tem um parafuso a menos, ou tem muita convicção do que está lhe sucedendo e como está procedendo. E ele tem. Poderia voltar atrás, mas ele não pensa nisso. Ele pode até morrer. E no texto que eu li, ele está falando de ressurreição. Ele entende o risco que corre, ele não é um inconsequente, e sabe que ele pode até ser executado. Mas ele diz, para ver se de algum modo posso chegar a ressurreição dos mortos. E aí continua. Não que já tenha alcançado, não alcançou, ele não morreu, se não morreu ainda não pode ressuscitar. Ou que seja perfeito. Mas vou prosseguindo. Eu ainda não cheguei do lado de lá e ainda não cheguei ao platô, ao máximo, mas eu vou prosseguindo, diz ele. Vou prosseguindo para ver se poderei alcançar. Ou seja, é um homem que tem um alvo e segue para ele. Um dos mais sérios problemas hoje em dia é a falta de rumo na vida das pessoas, e principalmente a falta de alvos. Na psicologia contemporânea está se usando a palavra adultescência, para fazer uma mistura de adulto na idade e adolescente na cabeça. É um indivíduo que tem 25, 26, 27 anos, mas ainda se porta como adolescente, estendendo-a, ainda com um comportamento de risco, sem assumir compromisso na vida,
sem ter um rumo definido. Ainda é mantido pelos pais, pula de uma universidade para outra, não se firma na vida. É o que se chama de adolescência prolongada. Pessoas que se recusam a tornar-se adultas. Algumas custam entrar no mercado de trabalho, algumas nunca entram. E lá na frente teremos alguns problemas com essas pessoas. Mas em todos esses casos se observa que são pessoas com falta de propósito, falta de objetivo. Isso é impressionante. Se pergunta a uma pessoa, o que você espera da vida? A pessoa não tem rumo, não tem propósito nenhum. Às vezes por outra, pais me procuram e alguns até perguntam se eu posso fazer terapia do filho, porque o filho não quer nada com a vida. Eu digo, isso não funciona assim. Não é empurrando uma pessoa e trazendo, segurando pela nuca e chutando lá para dentro que nós vamos resolver. Mas são pessoas que não têm alvo, não têm rumo, elas são simplesmente apáticas. Eu disse isso uma vez e volto a dizer, não é nem falta de assunto e nem também marcação. Mas é tão fácil olhar a geração 17, 18, 19 anos hoje e a de 30 anos atrás. E já disse isso, a minha geração tinha um ideal. Ela ia para a rua, desafiava o regime, não concordava com o regime, entrou em briga, apanhou. Podia estar errada, mas tinha ideal. Era o ideal. Hoje há uma falta de ideal. Esta falta de ideal não se verifica apenas nessa faixa de idade. Se verifica em muitas pessoas para quem a vida se resume ao nível de instintos. Comer, beber, experimentar sensações. E às vezes é o sujeito que já é um cinquentão, mas ainda se porta como adolescente. Eu me lembro de um pastor amigo meu, de 74 anos de idade, quando houve uma convenção em Natal, ele resolveu descer lá por uma duna. E o guia virou e disse assim para ele, quer com pouca emoção, muita emoção? Ele disse, não, com toda emoção. E chegou lá embaixo com um braço e uma perna quebrada. Mas ele devia se comportar, né? Já não está mais na idade de se portar como um adolescente. Mas vamos voltar a Paulo. É um homem que tem alvo, que tem rumo, a vida está realizada, não está na adultescência, mas é um homem com muita convicção de para onde deve ir. Por que é que estou levantando essas considerações? Porque nós vamos começar um novo ano daqui a alguns minutos. Nós sempre colorimos o ano com muitas expectativas. Sempre fazemos aquelas famosas resoluções. Este ano eu vou fazer regime. Este ano eu vou ser um filho mais educado. Este ano eu vou ser um marido mais gentil. Este ano eu vou ser uma mulher menos chata. Este ano eu vou ser um melhor empregado, um melhor patrão. São as resoluções de ano novo. O problema é que o dia 2 já é ano velho. E todos esses alvos acabam esquecidos e nós voltamos à vidinha. Como eu digo na pastoral do boletim, não é o simples fato de virar o calendário que corresponderá a um gesto mágico de mudar tudo na vida. Mas se nós tivermos bom senso, nós podemos hoje fazer uma boa avaliação. Nem sempre nós temos muita disposição. Há pessoas que têm um tão alto conceito de si mesmas que não precisam se avaliar. Há pessoas que pensam até que são a quarta pessoa da Trindade. Elas são tão boas, tão santas, tão perfeitas, não precisam melhorar. Mas, deixando essas pessoas de lado, pensando em nós, os mortais, normais e comuns, talvez seja bom fazermos uma avaliação. Como é que está a nossa vida e o que é que nós esperamos de rumo para a nossa vida. Neste texto que eu li de Paulo, eu queria chamar a atenção para 4 expressões para encaminhar o nosso pensamento por aqui. A primeira expressão está no versículo 12. Não que já a tenha alcançado. Esta é a primeira expressão. Não que já a tenha alcançado. Ele está olhando para o seu passado, ele vem historiando o seu passado. Ele rompeu com o passado. Ele assumiu a nova fé. Mas o que acontece? Ele olha para si e vê que não é um produto acabado. Este é um outro problema também com os evangélicos, particularmente com os crentes. Eles acham que são um produto acabado, que está tudo feito. Eles não se veem como pessoas que precisam melhorar.
Então há pessoas que são sempre as mesmas. Elas sempre estão acima de qualquer crítica, de qualquer avaliação, e se julgam um produto completo. Eu me lembro que fui orador numa convenção, acho que foi em Imperatriz, no Maranhão, e numa noite eu citei um trecho de uma música de Chico Buarque de Holanda. E uma moça disse que foi muito escandalizada por eu ter citado. Na noite seguinte eu disse, olha, a moça ou sai ou fica mais escandalizada porque eu vou citar Raul Seixas. E eu vou citar Raul Seixas agora. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tudo, tudo. Há pessoas que já sabem tudo. Elas alcançaram o mais alto grau de perfeição espiritual e moral. Elas nunca melhoram. Mas nenhum de nós é um produto acabado. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós pode chegar e dizer, eu não preciso crescer. Todos nós estamos em fazimento. Todos nós estamos em processo de construção. Aquele que está satisfeito com a sua vida, com aquilo que é, desculpe-me, é uma pessoa medíocre, uma pessoa muito pobre. Aquele que acha que não precisa melhorar, crescer, aplainar algumas arestas, que está tudo bem, é realmente uma pessoa com uma visão muito pequena do mundo e exagerada de si mesmo. Poucas coisas são mais tristes do que ouvir uma pessoa dizer, eu sou assim e não mudo. Ou seja, Deus não pode nem trabalhar na vida dela. Ou ela deve ser crucificada, porque afinal os sem pecado devem ser crucificados, ou ela não tem noção do que está falando. Não que já a tenha alcançado. Esta é uma visão que nós devemos ter. Eu ainda não sou o que devo ser. Eu ainda posso melhorar. Eu posso ser um profissional melhor. Eu posso ser um estudante melhor. Eu posso ser um membro da minha família melhor. Eu posso ser um cristão melhor. Eu posso ser um pastor melhor. Cada um de nós pode ser um cristão melhor. Nenhum de nós é obrigado a estar satisfeito com aquilo que é. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma pergunta. Como é que nós estamos saindo do ano de 2002? Como entramos? Se nós estamos saindo este ano como entramos, na realidade, nós marcamos passo. Tivemos 365 dias para melhorar a vida e não fomos a lugar nenhum. Isto se chama estagnação. Há um pensamento que diz assim, o primeiro sintoma de morte é a estagnação. E o principal sintoma de estagnação é estar satisfeito com aquilo que se é. Então, se você está terminando este ano como entrou, você está estagnado. E se não tem nenhuma perspectiva de melhorar a sua vida, de planos, de crescimento, não apenas crescimento econômico, mas crescimento pessoal, de ser uma pessoa melhor, então a sua visão também é muito pequena. Não que já tenha alcançado, nenhum de nós alcançou. E cada um de nós deve, nesta noite, dizer isto. Bem, neste ano, que vai entrar daqui a alguns minutos, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso crescer, eu posso melhorar o meu jeito de ser. A segunda expressão está no versículo 13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele rompeu com todo o seu passado. Lá em 2 Coríntios 5,17, ele disse assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. Então, uma boa coisa para nós é isto. Nós somos uma criatura nova, criação nova, e esta expressão de Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Devemos esquecer algumas coisas que nos aconteceram neste ano. O quê? Alguns erros que não deveríamos ter cometido e cometemos. Palavras impensadas que não deveriam ter sido pronunciadas. E saíram. Fracassos. Ou porque não tivemos força para chegar lá,
ou por causa de circunstâncias, seja o que for, nós fracassamos. Decepções são coisas que nós gostaríamos de esquecer. Seria tão bom se nós pudéssemos pegar uma borracha e apagar certas coisas para nunca mais ver. Se houvesse uma tecla na nossa memória para apagar algumas coisas e deixar tudo para trás, as quedas, momentos em que nós caímos, seria bom também se nós pudéssemos apagar tudo isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós devemos agora olhar para todos esses dias do ano de 2002 e esquecer os fracassos. Sabem por quê? Porque eles levam ao derrotismo. Há pessoas que são mórbidas. Elas têm um prazer enorme em chorar desgraça. Elas guardam ressentimento. Elas são igual Itamar Franco. Guardam ressentimento na geladeira para durar mais tempo. Estão sempre amarguradas. Elas se lembram com uma facilidade incrível de onde erraram. E quando aparece uma coisa nova, não vai dar certo. Eu já tentei antes. Eu já fracassei. Bem, deveríamos apagar estas coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Derrotas, fracassos, relacionamentos interrompidos, momentos desagradáveis, quedas, decepções, frustrações. Vamos passar uma borracha nisso. Mas deveríamos esquecer também as vitórias, os sucessos, os momentos aprazíveis. E alguém vai dizer, poxa, essa não. Meu time ficou 18 anos na fila, conseguiu ser campeão. Então eu não gostaria de esquecer estas coisas. Mas sabem, é que quando nós ficamos olhando muito para as vitórias de ontem, elas trazem comodismo. Os novos não lembram, mas os velhos lembram da seleção de 66. Saiu daqui coberta de glória. Tinha Garrincha, tinha Pelé, tinha Zito, tinha Gerson, tinha Zagallo. Zagallo não diz que fracassou naquela Copa, só diz que ganhou de 70. Foi eliminado logo na primeira fase. Foi um papelão, porque achou que podia dormir sobre os louros do passado. Há muita gente que fica vivendo de passado. Foi isso, foi aquilo, eu fiz isso. Eu vejo tanto membro de igreja assim. Eu já trabalhei tanto, eu já ganhei tantas almas. Eu não tenho nada agora. Te pergunto, o que tem agora? Não, eu fiz. Ah, tudo bem, eu tomei mamadeira até os 2 anos também, não tomo mais. Eu fiz isso, eu fui aquilo. Pessoas que vivem no passado também. Um amigo meu, pastor no Rio, me mandou o boletim da sua igreja, e a pastoral do boletim tinha um título muito interessante. Feliz Natal e insatisfatório 2003. Aí quando eu vi, pensei que fosse um erro de digitação. Depois fui ler e vi o que ele queria dizer. Que os membros da igreja não se sentissem satisfeitos. Que não ficassem acalentando as pequenas vitórias que tivessem, mas que também esquecessem disso. Bem, mas o que eu quero dizer? É que hoje nós deveríamos também ter uma preocupação. Eu não quero me acomodar. Eu não quero viver do passado. Não viva no passado. Você vai receber um ano novo. Normalmente, passada a euforia, volta a ser um ano velho. Voltamos a ser o que nós éramos. Mas nós deveríamos realmente pensar, há pontos que eu quero mudar na minha vida. Há áreas em que eu quero crescer na minha vida. Então eu não quero ficar olhando para trás. Bem, vimos já 2 coisas. Não que já tenha alcançado e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A terceira expressão está aqui. Prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. Esta é uma pergunta. Qual é o seu alvo de vida? Há muita gente que não tem rumo nenhum. Como disse alguém, para o barco sem rumo, qualquer porto serve. Então há pessoas que, como não têm rumo, tudo que vier para elas é lucro. Então acaba se complicando por estas coisas. Qual é o seu alvo? Paulo fala do seu alvo. Prossigo para o alvo,
a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um compromisso com Cristo. Esse era o seu alvo. Nós temos um compromisso com Cristo. E muitos de nós nos esquecemos disso. Quando nos convertemos, era um mundo novo, nós estávamos tão entusiasmados, queríamos que todo mundo soubesse o que nós críamos, queríamos compartilhar isso com todo mundo, ansiávamos pelo dia de chegar à igreja, que falta, todo dia deveria ser domingo. Aí agora, quando chega no domingo, está muito calor para ir à igreja, ou está muito frio para ir à igreja, ou o tempo está muito bom, merece ficar em casa ou ir para a praia, ou o tempo está muito ruim. Tudo é desculpa. Eu já disse isso também. Eu me surpreendo nesta igreja, como os compromissos sociais pesam mais que os compromissos espirituais. Isso é algo que todos nós deveríamos avaliar. Como é que prezamos muito mais relacionamentos com pessoas do que o nosso compromisso com Deus? Mas deveríamos também ter alvos particulares. Este ano, aquele adolescente, aquele moço, aquela pessoa que parou de estudar deveria dizer: eu vou voltar a estudar. Pessoas que tiveram conflitos de temperamento, porque são um pouquinho casca grossa, deveriam pensar: eu vou afinar um pouquinho a casca. Eu vou partir para um emprego melhor. Alguns, qualquer emprego estaria bom, mas um emprego melhor. Sabe, outra coisa, melhorar como pessoa. Isso é outra questão que me surpreende muito. Como é que muitos crentes usam a sua fé como desculpa para serem pessoas intratáveis? Então, tudo elas espiritualizam. Elas são ruins de relacionamento e dizem que são perseguidas por sua fé. Elas atritam com todo mundo na igreja e depois dizem: eu fui marginalizado porque eu denunciei o pecado na igreja. Como é que nós temos uma capacidade enorme de dourar a pílula e não olhar para um ponto real? Muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Irmãos, deveríamos fazer uma avaliação muito séria. Como cristãos, nós deveríamos ser as melhores pessoas possíveis. E algumas das piores pessoas que eu conheço são membros de igreja. E algumas das pessoas mais intratáveis são as mais espirituais. Eu presumo que quanto mais uma pessoa conhece de Deus, mais dócil é o seu caráter, mais sensível é a sua vida, mais amorosa ela é. Eu tenho dificuldades com o Islã. Em nome de Alá, o clemente e misericordioso, explodem-se aviões e matam-se pessoas inocentes. Mas há cristãos também que, em nome da sua fé, da fidelidade doutrinária, da ortodoxia, dos costumes que aprenderam em 1900 e cachimbo, são pessoas também intratáveis. E justificam a sua intratabilidade com uma capa de espiritualidade. Nós deveríamos ser boas pessoas. Pessoas em que o mundo pudesse confiar. Pessoas com quem se pudesse manter um relacionamento aberto, cordial, franco. Tenha um alvo. Não seja uma pessoa amorfa, incolor. Firme um alvo. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Firme um propósito. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser gente melhor. Eu não entendo que alguém, para se aproximar de Deus, precise deixar de ser humano, porque Deus se tornou humano. O alvo de Deus foi a humanidade. E parece que o alvo de alguns cristãos é serem sobre-humanos. Então seria uma coisa para nós pensarmos: qual é o meu alvo de vida? Qual é o meu alvo como pessoa, como ser humano? Estabelecer um alvo e procurar segui-lo. A quarta expressão de Paulo é o verbo, prossigo. Porque não basta ter um alvo. Tem gente que tem alvo, mas ele está dependurado lá na parede e a pessoa não vai para ponto nenhum. Avançar para ele. Há pessoas que idealizam e nunca concretizam.
quando eu estava no seminário, numa ocasião, estava no quarto de um colega, e aí, conversando, deitei-me na cama dele, aí olhei, era uma cama beliche, aí vi que no estrado da cama estava o nome da minha esposa, que naquele tempo era minha namorada. E eu fiquei intrigado, quem é que tinha escrito aquilo lá? E aí fiquei sabendo que foi um outro seminarista que tinha passado por lá há alguns anos e era apaixonado por ela. E nunca disse. Ainda bem que ele não disse, né? Pensando em grandes coisas. Nunca disse. Quando ele voltou da Suíça, onde fez o mestrado, ele foi dizer, mas aí não dava mais tempo. Então, às vezes, nós fazemos esses alvos, mas nós nos contentamos em tê-los. Entramos para a igreja e ficamos marcando o passo. Há crentes que são hoje as mesmas pessoas de 20 anos atrás. O modelo para o cristão é Abraão. Lembram da história de Abraão? Ele é o primeiro homem chamado de hebreu. A palavra hebreu vem do verbo abri, que significa andar, peregrinar. Ele era um peregrino. Ele estava sempre em busca de um melhor lugar que nunca alcançou. Cada um de nós deveria ser um peregrino moral e espiritual, em busca sempre de uma personalidade melhor. Há um pensamento oriental que diz assim: a caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Não basta idealizar, é preciso pôr o pé na estrada e dizer, eu vou para a frente. Há um livro de um psicólogo, fugiu-me o nome, mas há um desenhista que ilustra as teses dele, Roland Tompakov, Pierre Oil, um suíço. Pierre Oil e Roland Tompakov. E em um determinado capítulo, ele fala de como procedem as pessoas diante de problemas. Então ele fez 3 desenhos. A pessoa, no primeiro desenho, está o primeiro tipo de pessoa. Ela vem andando, chegou, tem um muro. Aí o que ela faz? Ela olha o muro, vê, vira as costas e volta para o lugar de onde veio. Então ele chama este de o fracassado. O segundo tipo, vem, chega diante do muro, vê o muro, aí senta e fica parado olhando para o muro. Talvez um dia o muro caia. Talvez um dia alguém chegue e ponha uma escada para ele subir. Ele chama isso de o relutante. É aquele que parou por ali. No terceiro desenho, o indivíduo então contorna o muro para seguir o caminho. Ele chama esse de o vencedor. É aquele para quem o obstáculo está lá, mas é para ser vencido. O primeiro sujeito que escalou o Himalaia, quando lhe perguntaram por que ele fez aquilo. Por que ele foi escalar o Himalaia? Ele disse assim, porque ele estava lá. Foi a resposta. Era um desafio. Ele encarou como um desafio. Já que estava lá, eu vou lá. Então não basta dizer, olha, eu tenho um alvo. Muitas pessoas têm um alvo, mas sentam, voltam. Mas quando chegar as dificuldades, seguir. Essa expressão não é muito delicada, mas ela é real. O mundo não é dos frouxos. Indecisos, fracos e covardes nunca fizeram história. Só quem faz história são realmente os arrojados. São os loucos. Estás louco, Paulo? Só quem faz história é quem sonha. Só quem escreve história é quem ousa, quem arrisca. Aqueles que não têm sonhos, não têm aspirações, então que se contentem com seu marmitex diário, mas nunca vão experimentar um banquete que venha da vida. O mundo é dos determinados. Bem, o versículo 17 traz essa expressão. 16. Naquela medida de perfeição a que chegamos, nela prossigamos. Até o ponto em que nós chegamos, prossigamos. Já fizemos a metade do caminho? Prossigamos. Já fizemos 10% do caminho? Prossigamos. Fizemos 20%? Prossigamos. Marchemos. Há um dito filosófico que diz o seguinte: as ideias movem o mundo.
Não é verdade. As ideias estão lá. Ideia não move o mundo. As ideias estão nos livros, estão nos quadros. As ideias nunca moveram o mundo. Elas ficam lá. O que move o mundo são pessoas que se apaixonam por ideias. O que move o mundo são pessoas que assumem ideias e se determinam a segui-las. São pessoas que têm ideais e arriscam a vida nos seus ideais. Nesta noite eu quero lhe apresentar uma ideia. Esta ideia se chama a maturidade em Cristo. Vida cristã madura. Crescimento espiritual. Progresso como pessoa. Aperfeiçoamento da sua personalidade. Crescimento do seu caráter. Esta é uma ideia. Assuma, faça disto o seu alvo. E aí, no dia 31 de dezembro de 1903, quando nos reencontrarmos aqui, eu vou pregar neste texto de novo. Não se preocupe, não será café requentado. Podem até pedir depois o CD ao Jadson. Mas é que quando eu fiz esta mensagem, havia ideias e eu já fiz o sermão para 31 de dezembro de 2003. Se não me mandarem embora ou não morrer ou Cristo não voltar, então irão ouvi-lo. Mas em 31 de dezembro de 2003, eu vou voltar a este texto. E aí eu gostaria de saber realmente quem é que no dia 31 de dezembro do ano que vem vai poder dizer: eu me lembro, eu cresci, hoje eu estou melhor do que há um ano atrás. Marcar passo não é conosco. Chorar o leite derramado também não é conosco. Mas ter alvos, ter uma vida de entusiasmo, rica e determinante, isto é conosco. E que neste ano isto aconteça com cada um de nós. Para a frente. Nunca parado e nunca para trás. Para a frente.